Hoje trazemos a vocês uma história comovente. Uma mulher dedicou 25 anos de sua vida a criar o suposto filho abandonado que seu marido trouxe para casa. No dia em que o jovem obteve seu mestrado duplo, a verdadeira e aterradora face dele se revelou. No entanto, com uma única frase do filho, o mundo do marido desmoronou por completo. Por favor, escutem esta história de justiça e amor maternal. Aquele dia, o amplo salão de nossa casa em São Paulo estava tão cheio de gente que mal se podia dar um passo. A sala transbordava de calor humano, cheiro de café fresco, risadas animadas dos familiares e constantes palavras de parabéns. O pequeno bebê que um dia acalentei no peito havia se transformado, sem que eu percebesse, em um belo jovem de 25 anos. Ele vestia uma camisa branca impecável e caminhava entre as mesas com uma taça na mão. Tios, primos, agradeço de coração por terem se reunido hoje para celebrar este dia tão feliz para nossa família. Por favor, sirvam-se à vontade. Ressoou a voz tranquila e profunda de Dante. O tio mais velho da família riu às gargalhadas enquanto pegava a taça. Depois deu um tapinha no ombro de Dante e se virou para mim. Rafaela, você é quem mais brilha nesta casa hoje. Criou um filho que voltou triunfante com mestrado duplo dos Estados Unidos. Esses 25 anos de amor valeram a pena. Eu estava de pé em um canto, alisando a saia do meu vestido, e sorri com timidez. São palavras generosas demais, tio. O fato de ele ter crescido tão saudável e nobre é o maior orgulho de nossa família. Uma tia que estava na mesa ao lado assentiu com fervor. O destino é algo muito misterioso. Ainda me lembro daquela noite chuvosa como se fosse ontem. Armando chegou encharcado, irrompendo pela porta, dizendo que havia encontrado um bebê abandonado num beco. Naquela época, você tinha acabado de receber o diagnóstico na clínica de que não poderia ter filhos e chorou até não ter mais lágrimas. Mas ao abraçar aquela criaturinha, os dois pararam de chorar. Definitivamente, mãe não é quem gera, mas quem cria. Ao ouvir as palavras da tia, senti um nó na garganta. As lembranças daquela noite fatídica voltaram à minha mente. Ainda recordo com clareza as mãos frias do meu marido Armando ao me entregar o bebê. Sua voz tremia. Rafaela, como não podemos ter filhos, Deus se apiedou de nós e nos enviou esta criatura. Deixe seu trabalho e se dedique a criá-lo em casa. Eu vou me matar de trabalhar para sustentar vocês dois. Eu juro. Com aquela única frase, apresentei minha demissão sem hesitar. Para que meu marido pudesse ascender tranquilamente até se tornar diretor-geral de sua empresa, fiquei em casa com prazer, dedicando toda a minha juventude a enfrentar fraldas, mamadeiras, vacinas e febres infantis. Atenção, família, por favor. O som claro de um garfo batendo suavemente numa taça cortou meus pensamentos. Meu marido, Armando, vestia um terno cinza perfeitamente ajustado e segurava uma taça de vinho. Seu rosto estava ligeiramente avermelhado pelo álcool. O salão barulhento ficou em silêncio gradualmente, e todos os olhares se voltaram para o pilar de nossa família. Eu também o olhei, mas o olhar de Armando não estava dirigido a mim. Seus olhos olhavam por cima da minha cabeça, fixos na porta principal da casa. Aproveitando este dia de alegria para nosso filho, eu também quero anunciar uma grande verdade a toda a família. A voz de Armando ressoou pesadamente no salão, que havia ficado mudo. Naquele momento, do corredor, ouviu-se o inconfundível som de saltos altos no piso de mármore. Uma mulher entrou na sala. Parecia ter uns 45 anos e usava um vestido bordô muito justo. Tinha o cabelo elegantemente arrumado, os lábios pintados de vermelho intenso e exalava um forte perfume importado que sufocou completamente o aroma de comida da casa. Fiquei gelada. Era Bianca Dourado, dona de um exclusivo centro de estética no prestigioso bairro dos Jardins, não muito longe de nossa casa. Às vezes nos cruzávamos no supermercado e nos cumprimentávamos amigavelmente. Armando se aproximou dela rapidamente e, sob o olhar atônito de todos os familiares, segurou sua mão com orgulho e a trouxe para si. Rafaela Lombardi e eu vamos nos divorciar oficialmente. A taça que meu tio segurava caiu no chão e se estilhaçou. O ar do salão congelou instantaneamente. Armando. Arrastei minhas pernas trêmulas e dei um passo à frente. Sentia como se alguém estivesse esmagando meu coração. Você está bêbado? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa? Armando esboçou um sorriso cruel.
uma expressão que jamais havia mostrado em seus 25 anos como marido exemplar. Olhou-me fixamente e soltou com frieza: "Estou completamente sóbrio. Os papéis do divórcio já estão assinados sobre a mesa do meu escritório. Esta casa eu comprei com meu dinheiro antes de nos casarmos. Recolha suas coisas e saia antes de uma semana." "Por quê? Por que você quer o divórcio?" Gritei entre lágrimas, olhando para Dante, que estava de pé, atônito. "O que vai acontecer com Dante? Você pensa em nos abandonar?" Naquele momento, Bianca se apoiou suavemente no ombro de Armando, afastou o cabelo do rosto e esboçou um sorriso que me deu arrepios. Abriu a boca com uma voz venenosa como a de uma serpente. "Rafaela, eu realmente agradeço muito. Durante todo esse tempo você cuidou do meu Dante de graça, dia e noite, como uma babá sem cobrar um centavo no meu lugar e no de Armando. No passado tive meus motivos e fui obrigada a deixar a criança com ele. Você tem muito jeito. Criou meu verdadeiro filho até transformá-lo num homem esplêndido. Mas agora que ele já é adulto com uma carreira, acho que chegou a hora de nós três voltarmos a ser uma família de verdade. Devolva-me meu filho, por favor." Senti que o sangue gelava nas veias. Meus ouvidos uniam. Família de verdade, seu verdadeiro filho. Corri até ele como uma louca. Agarrei Armando pelas lapelas do paletó e gritei desesperada: "É mentira. Você me disse que o encontrou abandonado num beco. Que farsa vocês dois estão armando? Solte-me", bramou Armando, afastando minhas mãos com violência. Com aquela força impiedosa, perdi o equilíbrio. Bati o ombro na quina da mesa e caí no chão. Os pratos colidiram e caíram. A última gota de dignidade de uma mulher que suportara tudo durante 25 anos foi destruída sem piedade. Armando sacudiu as lapelas amassadas do paletó e me olhou de cima como se eu fosse lixo. "A farsa é a que você viveu. Dante é filho biológico meu e de Bianca. Como você é uma mulher seca que não pode dar frutos, foi pura caridade minha permitir que vivesse como dona desta casa durante 25 anos e deixasse que ele a chamasse de mãe. Você deveria ser grata. Se eu não tivesse trazido aquele bebê, como você teria podido experimentar o que é ter um filho? Se já entendeu a situação, faça as malas de uma vez. Não dê um espetáculo lamentável aqui." Um murmúrio de indignação explodiu entre os familiares. As palavras humilhantes de Armando foram como milhares de lâminas afiadas cortando meu coração. Postrada no frio piso de mármore, respirava com dificuldade. 25 anos da minha juventude, minha carreira abandonada, meus sonhos pessoais sacrificados para proteger esta família. Tudo havia sido uma armadilha perfeita orquestrada por este homem. Eu só havia sido uma babá conveniente para ocultar sua infidelidade e criar de graça seu filho. Mordi o lábio até sangrar e finalmente levantei meus olhos avermelhados para olhar Dante, meu filho, a quem havia criado dando toda a minha alma. Diante desta cruel verdade, ele daria a mão à mãe patética que ficaria sem um centavo ou correria para sua mãe biológica triunfante e seu pai rico. Dante estava de pé com as costas retas e o rosto incrivelmente tranquilo. Não havia pânico nem surpresa em sua expressão. O rapaz deixou lentamente a taça de vinho sobre a mesa de vidro. Armando soltou rapidamente a mão de Bianca. Deu um passo à frente com os braços abertos e forçou lágrimas falsas. "Dante, meu filho, venha com seus verdadeiros pais. Cada vez que te via chamar de mãe aquela mulher inútil que não sabe o que é o amor de sangue, meu coração se partia. Venha. A partir de agora viveremos juntos em família." Bianca também fingiu secar lágrimas inexistentes e soluçou de forma teatral. "Dante, sua verdadeira mãe está aqui. Venha com a mamãe, meu menino precioso." No entanto, Dante não se dirigiu a eles. Com passos longos e decididos, caminhou diretamente até mim, que ainda estava caída no chão. Ajoelhou-se, rodeou meus ombros que não paravam de tremer e me ajudou a levantar com cuidado. Suas mãos grandes e quentes sacudiram suavemente a poeira da minha blusa de seda. "Mamãe, mantenha as costas retas e levante a cabeça", ressoou a voz profunda e firme de Dante. "Você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Não há nenhuma razão para desmoronar diante de um par de lixo como esses." Armando ficou paralisado com os braços estendidos no ar e seu rosto ficou vermelho de fúria. "Desgraçado, o que você acabou de dizer? Sou o pai que te deu a vida e Bianca é sua mãe biológica.
Por acaso você se acha no direito de morder a mão dos pais que te geraram só porque tem um título universitário? Dante se interpôs entre nós, ocultando-me atrás de suas costas como um escudo inquebrantável. Seu olhar afiado atravessou o rosto de Armando. Pai biológico ou mãe biológica, essas nobres palavras não cabem a vocês. Dante soltou uma risada irônica, sacou tranquilamente seu telefone celular do bolso da calça e ligou a tela. Armando Mendes, Bianca Dourado. Vocês achavam que a peça de teatro que montaram era perfeita? Há 3 anos, logo antes de eu ir estudar nos Estados Unidos, passei por acaso pelo Centro de Estética de Bianca para buscar uns documentos que você havia esquecido. Sabem o que eu vi lá? O rosto de Armando empalideceu e seus olhos vacilaram. Dante apertou o botão de reprodução e aumentou o volume ao máximo. Rompendo o silêncio, a voz coquete de Bianca ressoou com nitidez no salão. E o que vamos fazer agora? Dante já tem 22 anos. É muito inteligente e logo vai para os Estados Unidos. Não suporto ver como ele continua chamando de mãe aquela estúpida da Rafaela. Já é hora de nós o tomarmos para nós. A seguir ouviu-se a voz de Armando, tão calculista e retorcida, que arrepiava os pelos. Vamos, você é burra? Se nós o tivéssemos tomado quando era pequeno, quem teria passado as noites em claro trocando fraldas ou correndo para o pronto-socorro quando ele tinha febre? Enquanto alguém se encarregava de levá-lo à escola e cuidar dele, eu podia expandir os negócios e fazer a empresa crescer. E você podia continuar mantendo sua silhueta e vivendo sem preocupações. Deixar que Rafaela o criasse foi minha melhor jogada. Como ela é estéril, estava claro que o cuidaria de corpo e alma, acreditando que era dela. Quando Dante terminar o mestrado duplo e tiver o futuro garantido, contamos a verdade e o trazemos de volta. Assim temos um filho bem-sucedido e nós economizamos o trabalho. Matamos 2 coelhos com uma cajadada só. O salão se transformou num manicômio, como se tivesse caído uma bomba. O tio mais velho bateu na mesa e apontou o dedo para o rosto de Armando. Você é pior que um animal. Enganar a esposa que esteve ao seu lado tantos anos para que criasse de graça o filho da sua amante como se fosse uma empregada. Por acaso você tem alma? Os familiares explodiram em indignação e começaram a lançar todo tipo de insultos contra Armando e Bianca. Ela recuou tremendo com o rosto pálido como papel. Armando, preso pelo pânico, se lançou para tentar arrancar o telefone de Dante, mas este afastou sua mão com um tapa. É este o sagrado amor de pais de que falavam há pouco? Disse Dante com os dentes apertados. Bianca, e você, Armando, são a pior escória humana, sem sangue nem lágrimas. Insultar a verdadeira mãe que passou milhares de noites em claro ao meu lado e sacrificou toda a sua juventude para me criar. A partir deste momento, não tenho nenhum pai chamado Armando Mendes, nem nenhuma mãe chamada Bianca Dourado. Minha única família, minha única mãe é a mulher que está atrás de mim, Rafaela Lombardi. Armando uivou como uma fera encurralada. Maldito moleque, você se atreve a sujar minha cara desse jeito? Muito bem, vou cortar todo o apoio econômico agora mesmo. Vocês 2 saiam da minha casa imediatamente. Este apartamento de luxo em São Paulo está no meu nome. Vou deixar vocês na rua para ver se conseguem comer só com esse título de doutor. E quem disse que esta casa pertence a você? Naquele momento, uma voz profunda e autoritária ressoou desde a porta principal que continuava aberta. Os familiares abriram caminho e entrou um homem de meia-idade, com cabelo grisalho e uma maleta de couro preto. Era o advogado Roberto Ferreira, um velho amigo do meu falecido pai. Ao ver o advogado, senti como se me lançassem um salva-vidas no meio do naufrágio e desatei a chorar. Durante os últimos 3 anos, Dante havia mantido contato secreto com o advogado Ferreira. O advogado se aproximou, tirou um grosso maço de documentos da maleta e os jogou sobre a mesa de vidro. Armando, ouvi que insultou Rafaela dizendo que ela não podia ter filhos, mas parece que você esqueceu completamente graças a quem você pôde construir esta grande empresa de que tanto se gaba. Há 25 anos, quando se casou com Rafaela, você não era mais que um empregado sem um tostão. O pai de Rafaela vendeu todas as suas terras no interior para comprar esta casa e aportar o capital inicial para sua empresa. Não é assim? Armando ficou vermelho e replicou com veemência. A casa está no meu nome exclusivo. É um bem privativo que adquiri antes do casamento. Não tente me assustar com leis que não existem.
O advogado Ferreira soltou uma risada gélida. Assim é. O título de propriedade está no seu nome. Não há dúvida disso. Mas parece que você esqueceu o contrato de empréstimo e a ata notarial que assinou sob juramento com o pai de Rafaela. Nesse documento se especifica claramente que os fundos fornecidos eram um empréstimo condicionado. Há uma cláusula que dita que todos os bens formados com esse capital, ou seja, este apartamento e todas as suas ações na empresa, passariam imediatamente para o nome de Rafaela no caso de você ser infiel ou trair, lá para jogar, lá na rua. O sangue desapareceu por completo do rosto de Armando. Recuou cambaleando e quase caiu ao tropeçar na perna de uma cadeira. O advogado Ferreira pigarreou e desferiu o golpe final. Além disso, aqui tem os extratos bancários impecáveis que Dante me forneceu. Durante os últimos anos, você desviou fundos da empresa se apropriando de dinheiro para comprar para Bianca um apartamento de luxo no bairro dos Jardins no nome dela. A ação por desvio de recursos, administração desleal, reivindicação de partilha de bens por divórcio e execução do contrato já foi protocolada ontem de manhã nos fóruns de família de São Paulo, junto com todas as provas. Esta casa já é de Rafaela. Quem vai ficar sem um centavo e será jogado na rua é você. Bianca, ao ouvir as palavras desvio de recursos e sem um centavo, ficou petrificada. Olhou para Armando com olhos vazios. No olhar daquela mulher que sempre maquinava com maldade, agora só restavam terror e pânico. Dante apertou com força minhas mãos geladas, transmitindo-me seu firme calor. Meu filho olhou fixamente para aquele homem que havia caído no sofá e tremia com a cabeça entre as mãos, e lhe disse com clareza: "Esta é a casa da minha mãe. O lixo que deve sair daqui agora mesmo são vocês dois." 2 meses depois daquela festa do destino, Armando e eu voltamos a nos ver no Fórum de Família em São Paulo. O ar na sala de audiências era denso, frio e sufocante. Eu estava sentada em silêncio no banco dos demandantes, com as mãos suadas entrelaçadas. Ao meu lado estava Dante, que de vez em quando me dava suaves tapinhas no dorso da mão para me tranquilizar. Do lado dos acusados, Armando usava um terno preto brilhante e mantinha sua atitude arrogante. Atrás dele, nos assentos do público, estava Bianca, lançando-me olhares triunfantes de vez em quando. O advogado de Armando se levantou com segurança e, folheando uns documentos, disse: "Meritíssimo, a validade desse contrato de empréstimo assinado há 25 anos entre meu cliente Armando Mendes e o falecido pai da senhora Rafaela Lombardi é muito questionável. Naquela época, as estipulações sobre os bens futuros não eram claras e a atual empresa de importação e exportação, assim como o apartamento, são resultado exclusivo do esforço e da gestão do meu cliente. A senhora Rafaela, sendo dona de casa, não gerou nenhum valor econômico. Portanto, exigir que meu cliente saia de mãos vazias é extremamente injusto e viola seus legítimos direitos de propriedade." Armando levantou os cantos dos lábios e se acomodou na cadeira. Olhou Dante de soslaio e murmurou em voz baixa para que ouvíssemos: "Morder a mão que te dá de comer. Vamos ver de que serve esse pedaço de papel velho." O advogado Ferreira se levantou lentamente, ajustou os óculos e seu olhar afiado atravessou o advogado contrário para se cravar em Armando. "Meritíssimo, afirmar que a senhora Rafaela não gerou valor econômico é um grave insulto à dedicação de uma mulher que entregou sua vida. Minha cliente renunciou à sua carreira para cuidar do lar e criar de maneira excepcional seu filho, permitindo que seu marido pudesse trabalhar sem preocupações. Isso tem um valor incalculável. No entanto, não estamos aqui hoje para debater moralidade. Apresento perante o tribunal a segunda prova definitiva." O advogado Ferreira se adiantou e depositou sobre a mesa do secretário uns grossos extratos bancários com selos oficiais. Estes são os movimentos financeiros de Armando durante os últimos 5 anos. Abusando de seu cargo como diretor-geral, criou empresas de fachada e falsificou documentos de importação para desviar fundos da companhia, uma empresa da qual a senhora Rafaela possui metade das ações por herança de seu pai, o cofundador. A quantia desviada ascende a R$ 2 milhões. Todo esse dinheiro foi transferido para a conta pessoal da senhora Bianca Dourado e foi usado para comprar seu apartamento de luxo nos Jardins e financiar seu elevado padrão de vida. A sala se encheu de murmúrios. Armando mudou de cor, mas rapidamente bateu na mesa para se defender.
Eu não desviei nada. Esse dinheiro era a distribuição de lucros que me correspondia legitimamente. E se enviei dinheiro a Bianca, foi porque ela estava criando sozinha meu verdadeiro segundo filho. Quando Dante completou 6 anos, Bianca me avisou que havia dado à luz um segundo filho meu, Hugo. Como pai, o que tem de errado pagar uma pensão alimentícia mensal ao meu próprio sangue? Por acaso existe alguma lei que proíba sustentar um filho biológico? Ao ouvir a declaração tão segura de Armando, Bianca deu um salto no assento. Pálida como a morte, puxou desesperada a jaqueta de Armando e sussurrou: "Você está louco? Por que menciona Hugo aqui? Cale a boca. Não há nada a temer", respondeu Armando, afastando friamente a mão de Bianca. "Estou tentando proteger sua parte dos bens e a de Hugo. O juiz entenderá que enviei o dinheiro legitimamente para sustentar meu filho." Naquele momento, o advogado Ferreira soltou uma gargalhada. Aquela risada solene ressoou na sala como o sino que anuncia uma condenação à morte. "Diz o senhor que pagou a pensão ao seu filho biológico. Então, alguma vez foi feito um teste de DNA com esse jovem chamado Hugo para confirmar a paternidade? Por que eu ia precisar de uma prova? Bianca é uma mulher que só tem olhos para mim. Com só olhar para o rosto dele, soube que era meu filho", respondeu Armando com soberba. "Nesse caso, meritíssimo, solicito permissão para chamar a testemunha de nossa parte." O advogado Ferreira estendeu a mão para a porta. A pesada porta de madeira se abriu e entrou um homem de uns 50 anos cambaleando. Vestia roupa suja, cheirava a álcool barato e caminhava com dificuldade. Atrás dele entrou um rapaz de uns 19 anos, com cabelo tingido de verde e os braços cobertos de tatuagens. Ao ver seus rostos, Bianca ficou lívida, como se tivesse visto um fantasma, e soltou um grito: "Não, você não. O que esse homem faz aqui? Hugo, por que você veio?" O homem, que parecia sofrer de alcoolismo, olhou de soslaio para Bianca e testemunhou com voz pastosa perante o juiz: "Meritíssimo, eu sou o ex de Bianca, e este rapaz é Hugo, meu verdadeiro filho. Há 20 anos, Bianca me deixou dizendo que eu era um pobre bêbado e foi embora. Desde então, de vez em quando, nos jogava algum dinheiro a mim e ao meu filho para que mantivéssemos a boca fechada. Dizia que havia enganado um diretor idiota chamado Armando Mendes, fazendo-o acreditar que Hugo era dele para sacar uma pensão mensal. Dizia que aquele idiota enviava milhares de reais por mês e que ela só nos dava migalhas para que fôssemos beber." Armando ficou petrificado como se tivesse sido atingido por um raio. Abriu os olhos desmesuradamente e as veias da testa se marcaram. Virou-se bruscamente, agarrou Bianca pelo colarinho do vestido e uivou como uma fera raivosa: "Esta cadela, você esteve me enganando. Você me disse que Hugo era meu filho. Você está me dizendo que arrisquei a prisão desviando dinheiro da empresa para sustentar o filho deste bêbado nojento." Bianca chorava aos mares enquanto tentava se soltar. Armando lhe deu uma bofetada brutal e ela rolou pelo chão do fórum. A sala se transformou num caos incontrolável. Os guardas de segurança intervieram imediatamente, agarraram Armando e o imobilizaram de bruços sobre uma mesa. Dante se levantou com expressão glacial e olhou com profunda pena o homem a quem algum dia chamou de pai. Meu filho desferiu o golpe final que fez em pedaços a escassa dignidade que restava a Armando. Você devia se achar o arquiteto perfeito enganando sua esposa e seu filho durante 25 anos enquanto se divertia com sua amante. Acreditava ser o dono que controlava tudo, mas no final não foi mais que uma patética marionete que serviu de caixa eletrônico para a infidelidade de outra mulher enquanto criava filhos alheios. O castigo por seus pecados chegou bastante rápido, Armando. O juiz bateu o martelo várias vezes para exigir silêncio, pigarreou e ditou sentença. Baseando-se na ata notarial legalmente vinculante e nas provas evidentes de desvio, determinou que todos os direitos de propriedade do apartamento e da empresa pertenciam à demandante Rafaela Lombardi. Assim concluíram 25 anos de um casamento baseado em mentiras. Não só ficou sem um centavo, Armando foi algemado ali mesmo sob as acusações de desvio de recursos e administração desleal e transferido para a prisão preventiva. Quando lhe colocaram as frias algemas de aço, virou a cabeça para me olhar e suplicou com voz patética: Rafaela, Rafaela, por favor, me ajude. Peça ao advogado que seja indulgente. Eu te rogo pelo amor que nos tivemos nestes 25 anos de casamento."
Mantive-me ereta, ajustei o colarinho da minha blusa de seda e olhei sem expressão o homem que havia pisoteado minha juventude. No momento em que você trouxe aquela mulher para casa e me humilhou por não poder ter filhos, nosso castelo se reduziu a cinzas. Pague por seus pecados no inferno. Bianca, ao ver que Armando, sua única fonte de renda e salva-vidas, desmoronava por completo, arrastou-se pelo chão chorando desconsoladamente. O julgamento terminou. Dante colocou uma jaqueta leve sobre meus ombros. Seguramos forte as mãos, empurramos as pesadas portas de madeira do fórum e saímos. Do lado de fora se estendia o céu limpo de São Paulo, e o sol deslumbrante se filtrava através das folhas das árvores, iluminando meu rosto. Respirei profundamente. Senti que havia tirado de cima de mim a pesada rocha que esmagava meu peito. Havia começado uma nova vida de verdade, sem mentiras nem asfixia. No futuro só estaríamos meu filho, a quem havia protegido com minha vida, e eu. Uma semana depois que terminou o mediático julgamento, assumi o cargo de diretora-geral da empresa no lugar de Armando. O amplo escritório ainda conservava o cheiro acre do cigarro que ele costumava fumar. Sentada na cadeira de couro, revisando os livros de contabilidade e os documentos desastrosos que ele havia deixado, não pude ocultar minha amargura. Aquele desgraçado quase deixou a empresa à beira da ruína. Fundada há 25 anos com o suor e o sangue do meu pai. Estava imersa em meus pensamentos quando ouvi uma tímida batida na porta. Entre, disse com suavidade. A porta se abriu e entrou o senhor Monteiro, o diretor financeiro. Já havia passado dos 60, tinha cabelo branco e caminhava com certa lentidão. Ao me ver, baixou a cabeça com expressão coibida e esfregou as mãos, parecendo muito desconfortável. Senhora diretora, a senhora se lembra de mim? Começou com vacilação. Levantei-me rapidamente e aproximei uma cadeira para recebê-lo. Senhor Monteiro, como eu ia esquecer? No início da fundação da empresa, quando o senhor e Armando voltavam de madrugada, quase sem conseguir se manter em pé depois de beber com os clientes, eu sempre o levava para casa e preparava um bom caldo quente. Também lembro quando o operaram e fui visitá-lo no hospital. Agora vamos trabalhar juntos, então por favor me chame de Rafaela, como nos velhos tempos. Ao ouvir estas palavras, os olhos do senhor Monteiro se avermelharam. Tirou os óculos de leitura com mãos trêmulas e secou as lágrimas com a manga do paletó. Por aquele caldo quente que a senhora preparava há tantos anos. Nestes últimos dias, senti tantos remorsos de consciência que não consegui dormir. Embora a senhora me demita hoje mesmo, sentia que devia entregar isto pessoalmente. Dito isto, o senhor Monteiro tirou de sua maleta gasta uma caderneta de couro preto desbotada e com as bordas gastas. Colocou-a com extremo cuidado sobre a mesa de vidro à minha frente. O que é isto, senhor Monteiro? Franzi o senho com um mau pressentimento. É uma caderneta secreta que deixou nosso primeiro diretor financeiro, que faleceu num acidente há 5 anos. Quando me passou o turno do cofre, entregou-me esta caderneta e me advertiu que continha um segredo terrível sobre o antigo diretor Armando, e que eu devia esconder, lá muito bem para que ninguém a encontrasse. Naquela época tive tanto medo que nunca a abri, mas após conhecer o resultado do julgamento da semana passada, finalmente quebrei o lacre. O senhor Monteiro engoliu saliva e apontou uma página da caderneta. Senhora, há um papel dobrado nas páginas centrais. Abra-o a senhora mesma. Com mãos trêmulas passei as folhas finas que cheiravam a mofo. Os detalhes de gastos da contabilidade de há 25 anos estavam escritos com tinta azul. No meio havia um papel velho dobrado em 4. Era uma cópia de um certificado de óbito de um hospital materno. Nome da mãe: Bianca Dourado. Data do parto: 18 de dezembro. Causa da morte do recém-nascido: doença congênita. Data do falecimento: ao 3º dia de nascido. Senti novamente que o sangue se gelava. Abri muito os olhos, olhando fixamente as palavras doença congênita. Aquele inverno de há 25 anos, a data exata em que Dante chegou à nossa casa foi a madrugada de 22 de dezembro. As datas coincidiam perfeitamente. Senhor Monteiro, o que significa este certificado? Bianca teve um filho, mas morreu. Minha voz tremia violentamente. O senhor Monteiro assentiu com peso e apontou uma nota rabiscada pelo antigo diretor. Leia bem.
Segundo os registros do meu predecessor, naquela época, Bianca planejava chantagear Armando com sua gravidez para sacar uma pensão. Mas, por desgraça, o bebê nasceu com uma grave afecção cardíaca congênita e morreu poucos dias na incubadora. Temendo que Armando cortasse o apoio econômico se soubesse, Bianca acudiu ao antigo diretor financeiro, suplicou entre lágrimas e ofereceu R$ 30.000, uma fortuna naquela época, pedindo que sacasse dinheiro da caixa B da empresa para falsificar os documentos do hospital e que mantivesse a boca fechada. Senti que as pernas fraquejavam e me apoiei na mesa dando um passo atrás. Então aquele bebê que Armando trouxe nos braços naquela noite, aquela pequena criatura a quem dediquei toda a minha juventude e criei com tanto amor durante 25 anos. De quem era filho? A coisa não acaba aí, senhora. O senhor Monteiro suspirou profundamente. Olhe o verso do certificado de óbito. No verso havia colada uma folha com os resultados de um teste de DNA. Era o documento que Bianca havia mostrado a Armando para provar que a criança era dele. No entanto, o antigo diretor havia escrito num canto: teste de DNA falso comprado por R$ 30.000. O bebê real foi recolhido de fora. A tinta estava borrada pela água e não se podia ler de onde haviam tirado o bebê. Em conclusão, Armando acreditava firmemente que havia colocado na esposa o filho que havia tido fora do casamento, mas na realidade ele também havia sido manipulado e enganado pela estafa perfeita de Bianca. A criança que trouxe para casa não tinha nem uma gota de seu sangue. Era filho de completos desconhecidos. Minha mão tremeu e a caneta que segurava caiu no chão. Minha cabeça dava voltas. Era uma verdade tão cruel e absurda que só podia provocar uma risada seca. Armando trouxe um bebê acreditando que era seu. Abandonou a esposa de toda a vida e me insultou me chamando de mulher estéril. Estava embriagado de vitória, acreditando que me havia prendido em sua armadilha perfeita para me usar como babá de graça. No entanto, no final, aquele homem não era mais que um patético e estúpido palhaço que havia sido enganado 2 vezes por sua amante. Não só o falso segundo filho Hugo, como nem mesmo Dante era de seu sangue. Mamãe, o que aconteceu? A porta se abriu de repente e entrou Dante. Meu filho, que havia vindo me trazer o almoço, se surpreendeu ao ver meu rosto pálido. Deixou a comida sobre a mesa e correu até mim. Mamãe, você está bem? Senhor Monteiro, o que aconteceu com minha mãe? Olhei para Dante. A linha firme de sua mandíbula, seu nariz reto, seus olhos brilhantes. Nos últimos 25 anos, nem por um só instante havia duvidado que fosse meu filho. Mesmo quando o tribunal determinou que era filho de Armando e Bianca, meu coração sempre lhe pertenceu. Mas então, qual era a verdadeira identidade deste rapaz? Com mãos trêmulas, entreguei a caderneta amarelada a Dante. Ele franziu o senho enquanto lia rapidamente o certificado de óbito e deteve seu olhar na frase teste de DNA falso. No escritório se fez silêncio e só se ouvia minha respiração agitada. Pensei que Dante desmoronaria pela comoção ao descobrir que era um órfão total, sem nenhum laço de sangue com as pessoas a quem chamava de pai e mãe. No entanto, Dante fechou lentamente a caderneta e rodeou meus ombros com suas grandes mãos. Deixou escapar uma risada amarga, mas seu olhar era mais firme e inquebrantável que nunca. É verdadeiramente patético pensar que um homem tão ganancioso e mau viveu toda a sua vida se achando o vencedor enquanto criava com tanto esmero os filhos de outros. Alguém que passou a vida calculando ganhos e perdas e que agora ficou na ruína total, quase me dá pena. As lágrimas brotaram dos olhos de Dante. Se não sou filho de Bianca, nem tampouco de Armando, então quem sou? Quem me deu a vida? E por que me abandonaram num beco naquela fria noite de inverno? Dante secou com cuidado as lágrimas de minhas bochechas com seus polegares e depois esboçou o sorriso mais cálido e sereno que eu já havia visto nele. Não chore, mamãe. Não me importa quem sejam meus pais biológicos, nem se venho da pobreza mais absoluta ou se carrego sangue de criminosos. Esse fato não tem a menor importância para mim. Dante me abraçou com força e sua voz profunda encheu de poder o quarto. No momento em que você me abraçou contra seu peito quando eu estava roxo de frio num canto asqueroso e me salvou a vida com seu calor, você me deu a luz novamente. Neste mundo, minha única mãe é Rafaela Lombardi. Escondi o rosto no largo peito de meu filho e desatei a chorar desconsoladamente. Não compartilhávamos nem uma gota de sangue,
mas eram lágrimas de libertação nascidas do grande amor maternal, um vínculo mais forte que qualquer teste de DNA no mundo. No entanto, no fundo do meu coração continuava batendo uma enorme dúvida. De onde Bianca havia tirado Dante para dar a troca com tanta precisão? O segredo do nascimento da criança, que supostamente haviam recolhido da rua há 25 anos, estava prestes a abrir o véu de uma história cheia de sangue e lágrimas. A meados de outubro, uma manhã em que a chuva outonal caía sobre São Paulo, a sala de visitas da prisão de Tremembé tinha um frio que calava até os ossos. Dante e eu estávamos sentados olhando em silêncio através do frio vidro. Do fundo do corredor, ouviu-se o tilintar metálico de correntes. Entrou Armando, vestido com um uniforme de preso preventivo, não era nem a sombra do que foi. Tinha as bochechas encovadas, a barba crescida e a pele de uma cor cinzenta. No entanto, a arrogância de seus dias como diretor-geral parecia seguir arraigada até a medula. Sentou-se pesadamente do outro lado da mesa de alumínio e levantou as mãos algemadas. Lançou-me um olhar assassino e depois fixou seus olhos em Dante, falando com sarcasmo. O que aconteceu? A empresa vai à falência porque eu não estou no comando? Ou é que vocês vão acabar na rua e vieram me rogar que fale com meus antigos contatos? Dante olhou o homem que tinha à frente com uma frieza desprovida de qualquer compaixão. Meu filho tirou da maleta a cópia do certificado de óbito e a prova de DNA falsa da caderneta e a empurrou para Armando. Leia o senhor mesmo. Olhe bem letra por letra, disse Dante com frieza, cruzando as mãos. Armando franziu o senho e se inclinou sobre a mesa. Seu olhar se deteve no certificado de óbito com o selo vermelho. Nome da mãe, Bianca Dourado. Data do parto, 18 de dezembro. Causa da morte do recém-nascido, doença congênita cardíaca. Ficou paralisado. Abriu os olhos como pratos e suas pupilas se injetaram de sangue. Com mãos trêmulas virou o papel e viu a prova de DNA. No canto esquerdo via-se claramente a nota escrita com caneta azul pelo antigo diretor. Teste de DNA, falso comprado por R$ 30.000. Não, isto não pode ser. Armando ofegou como se fosse uivar e bateu na mesa repetidamente com as mãos algemadas, como um louco, provocando um estrondo ensurdecedor. Vocês falsificaram as provas. Querem se vingar de Bianca e querem jogar a culpa em mim? Dante leva meu sangue, estou seguro. Dante, com os braços cruzados, desferiu o golpe final à sua patética fantasia com uma voz clara e cortante. Pare já de se consolar com essas bobagens, Armando Mendes. Esta caderneta é o registro real que o diretor financeiro, em quem você tanto confiava, manteve oculto durante 25 anos. Seu verdadeiro filho com Bianca morreu do coração logo ao nascer. Sem saber, enganou sua esposa de toda a vida, acreditando que havia trazido seu filho biológico para casa, usando-a como babá gratuita, mas só foi uma marionete ridícula, manipulada à vontade por aquela mulher calculista. Nem Hugo, a quem sustentava fora, nem eu que estou diante de você. Levamos uma única gota do seu sangue. Destruiu sua família, vendeu seus sogros e acabou na prisão. Tudo para passar sua vida sustentando com esmero os filhos de outros homens. Suponho que isto é o que chamam de karma. Armando abriu a boca, mas sua garganta teve um espasmo e não pôde emitir nenhum som. Seu rosto avermelhado ficou branco num instante e depois se tornou cinzento. Mexeu o cabelo pegajoso de suor com as mãos algemadas. Não, eu não criei os filhos de outros. Eu era o diretor-geral. Eu era o dono que controlava tudo. Levantou a cabeça para o teto e soltou uma gargalhada bestial e grotesca. Era uma risada que arrepiava os pelos, como o ranger de metais. As lágrimas e os mucos se misturavam correndo por seu rosto deformado. Bateu a testa contra a mesa uma e outra vez até sangrar, enquanto murmurava de forma inconsciente. Tudo é falso. Tudo era mentira. Bianca, aquela cadela me enganou. Devolvam-me meu filho. 2 guardas acudiram rapidamente e o imobilizaram por ambos os lados enquanto sofria o ataque, arrastando-o para sua cela de isolamento. Sua risada desvairada ressoou de forma espantosa pelo escuro corredor. Ao ver as costas miseráveis do traidor que havia mordido a mão que lhe dava de comer, por fim pude soltar o pesado fardo que me esmagava. Era o final mais adequado. Ao sair da prisão, Dante pegou o volante em silêncio. No olhar de meu filho que mordia o lábio, havia uma firme determinação.
Dante havia decidido buscar suas verdadeiras raízes, guiados por uma antiga direção do registro civil que nos deu o Sr. Monteiro. Fomos a um velho prédio de apartamentos em um bairro periférico de São Paulo. Dentro de um apartamento estreito e úmido, uma anciã de cabelo branco jazia sobre uma velha manta elétrica tossindo com força. Era a mãe biológica de Bianca. Devido à sua filha vaidosa, que havia cortado laços com ela há décadas para se fazer passar por uma mulher de classe alta, a anciã sobrevivia sozinha na pobreza extrema e na doença, como se estivesse espiando os pecados de sua filha. Quando Dante revelou sua identidade, a anciã agarrou a borda da manta com mãos ossudas como galhos secos e derramou lágrimas turvas de seus olhos encovados. Jovem Dante, senhora Rafaela, sei muito bem que o pecado é uma atrocidade que clama ao céu. Vivi toda a minha vida atormentada pela culpa, desejando morrer. Queria ver-los antes de ir para o outro mundo para pedir perdão. A voz da anciã soava rouca devido à tosse constante. Dante se ajoelhou no chão úmido e perguntou com desespero: diga-me a verdade, por favor. Se eu não sou filho de Bianca, de onde ela me tirou naquela crua noite de inverno de há 25 anos? A anciã levantou uma mão trêmula e apontou uma velha caixa de madeira podre num canto do quarto. No fundo dessa caixa, há uma lata de biscoitos antiga, onde guardava agulha e linha. Abra-a, por favor. Dante encontrou a lata rapidamente e a abriu. Em seu interior havia uma pequena pulseira de madeira de ipê, talhada unida por um cordão vermelho desbotado. Sobre a peça de madeira do tamanho de uma falange, estava gravado com esquisita precisão o número 1812303. A anciã, soluçando, confessou as lembranças daquele dia banhado em pecado. Aquela noite, o bebê que Bianca teve prematuramente morreu. Temendo que Armando lhe cortasse o dinheiro ou a abandonasse, Bianca fugiu do hospital e vagou pelas ruas em pleno inverno. Ao amanhecer, voltou para casa escondendo o menino contra o peito e me ameaçou para que levasse o segredo para o túmulo, fingindo que era de seu próprio sangue. Ao trocar a roupa do bebê, vi que ele usava esta pulseira de madeira no pequeno pulso. Que significado tem esta pulseira? Onde disse que me havia encontrado? Dante apertou a pulseira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Me disse que o havia encontrado abandonado envolto numa manta fina na porta de um pequeno orfanato em Campos do Jordão. Esta pulseira deve ser um sinal que seus verdadeiros pais deixaram para poder encontrá-lo no futuro. Esse número deve ser a data e a hora de seu nascimento. Bianca tentou jogar esta pulseira no fogão para apagar qualquer rastro, mas os remorsos me puderam. Arranquei-a com todas as minhas forças e a mantive escondida no fundo desta caixa durante 25 anos, esperando o dia em que a criança se fizesse maior e buscasse suas verdadeiras raízes. Dante se levantou lentamente e olhou a pequena peça de madeira na palma de sua grande mão. A madeira polida e brilhante não era algo comprado ao acaso em qualquer loja. Era, sem dúvida, um objeto valioso que alguém havia talhado e lixado pessoalmente com todo o seu amor. 18 de dezembro, às 23h30. Essa era a única prova de que existiram pessoas que trouxeram Dante a este mundo. Aproximei-me de meu filho, coloquei uma mão em seu ombro e lhe transmiti meu calor. Não importa quem sejam seus verdadeiros pais, nem se houve uma pobreza terrível ou circunstâncias inevitáveis. Mamãe te ajudará a buscar-los até o final. Iremos amanhã mesmo ao orfanato de Campos do Jordão. Dante me olhou com os olhos chorosos, mas brilhando com férrea determinação. Sim, mamãe. Devo averiguar quem me abandonou naquela fria noite de inverno. Com a pulseira do destino na mão, saímos do velho apartamento enquanto o sol do entardecer do outono paulistano projetava nossas longas sombras. A primeira pista acendeu um raio de esperança. Mas nem Dante nem eu podíamos imaginar que esta pulseira não era o simples rastro de um abandono, mas a chave de um crime muito mais aterrador e cruel. Às vezes, a compaixão disfarçada com as lágrimas da pobreza é a arma mais fácil para o engano. Depois de descobrir que o orfanato de Campos do Jordão havia fechado há anos e de não encontrar nenhuma pista, Dante acudiu a um programa de televisão de investigação para solicitar informação sobre sua família. Manteve em absoluto segredo a existência da pulseira, com o número 1812303, e só tornou públicos o lugar e a data do abandono para filtrar possíveis impostores. Na manhã do terceiro dia depois da emissão,
O interfone de nossa casa tocou com insistência. Quando Dante abriu a porta, encontrou-se frente a um casal de anciãos vestidos com roupas surradas e cobertos de poeira. A anciã, mal o viu, deixou-se cair no chão, agarrou-se às pernas de meu filho e desatou a chorar aos mares. Dante, filho meu, Deus não nos abandonou. Finalmente encontrei meu filho. Dante se apressou a levantar a anciã. Eu saí rapidamente da cozinha. O ancião que a acompanhava também secava as lágrimas com a manga suja e disse com voz rouca: "Como você ficou grande e bonito." Tentei me acalmar. Levei-os ao salão e servi um chá quente. A anciã agarrou a xícara com mãos trêmulas, sem afastar os olhos de Dante, e começou a contar sua história com voz lamuriosa. Aquela noite fazia muito vento e chuva. Éramos tão pobres que mal tínhamos para comer. Eu tinha leite, mas não me saía. Você ficava roxo de chorar de fome. Para salvá-lo, a este velho não restou outro remédio senão envolver-lo numa manta e deixá-lo na porta do orfanato de Campos do Jordão. Quando me virei, senti que minhas entranhas se rasgavam. Por isso, como prova, coloquei em seu pulso uma pulseira de madeira de ipê talhada com o número 1812303. Ai, filho meu, sua mãe cometeu um pecado imperdoável. Ao ouvir o número 1812303, um calafrio percorreu minhas costas. Esse dado não havia sido emitido na televisão nenhuma só vez. Era um segredo que só conhecíamos Dante, eu e a anciã do apartamento periférico. Se não fossem os verdadeiros pais, seria impossível que o soubessem com tanta exatidão. Dante também se surpreendeu e seus olhos se avermelharam por um momento. Meu filho olhou o casal com pena, mas não perdeu sua compostura habitual. De repente, o ancião escorregou do sofá, prostrou-se no chão de mármore e se inclinou uma e outra vez. Seus pais inúteis cometeram um pecado, mas agora que você se transformou num homem de bem com mestrado, tenha piedade destes anciãos doentes. Não nos resta muito tempo de vida, mas queremos ter nosso filho ao lado para que o povo da cidade não nos aponte com o dedo. Dante se aproximou apressadamente, agarrou com firmeza os delgados braços do ancião e o levantou. Apertou os ombros do homem com suas grandes mãos e lhe disse com voz profunda e firme: "Por favor, pare. Se tiveram que me abandonar por culpa de uma pobreza extrema, não guardo rancor. Entendo o doloroso que pode ser não ter nada." Ao ouvir estas palavras, os olhos da anciã brilharam. Agarrou a mão de Dante com força, seu rosto se iluminou e disse: "Então isso significa que nos aceita como pais. Faça as malas e venha conosco para a cidadezinha viver." "De acordo." Dante retirou a mão com suavidade, mas com firmeza. Deu um passo atrás, colou-se ao meu lado e rodeou meus ombros com orgulho e segurança. "Lamento, mas não posso aceitar luz como meus pais. Mãe não é quem gera, mas quem cria. Durante os últimos 25 anos, quando eu tinha febre, quando comecei a andar ou quando aprendi a falar, quem passou as noites em claro cuidando de mim foi minha mãe, que está aqui presente. Quem vendeu suas joias e sua roupa para pagar meus estudos foi unicamente minha mãe, Rafaela Lombardi. Em minha vida só há uma mãe e nunca mudarei meus sobrenomes nem reconhecerei outros pais." Os rostos do casal se tensionaram de repente pelo desconcerto. Dante continuou falando lentamente. "No entanto, se dizem que me deram a vida, não os ignorarei por completo. Enviarei R$1.000 ao mês do meu salário para seus gastos. Comprem seus remédios e passem sua velhice em paz. Até aí chega meu dever como filho." Ante a menção de R$1.000 ao mês, a anciã ficou boquiaberta. A tristeza que gritava aos quatro ventos há pouco evaporou por completo e uma avareza palpável brilhou em seus olhos. Naquele preciso instante, meu afiado instinto forjado durante meus anos como encarregada de recursos humanos se acendeu. Franzindo o senho, observei os dois dos pés à cabeça com um olhar escrutinador. A anciã usava roupa andrajosa e fingia ser uma mulher do interior, mas a pele de seus tornozelos, visível sob a calça, era branca e suave, sem um só calo, como se nunca tivesse pisado na lama. O ancião tinha sujeira preta sob as unhas, mas as pontas estavam cortadas de forma reta e limpa, como se acabasse de sair de um salão de manicure. Aquelas não eram as mãos, nem os pés de uns anciãos que haviam passado a vida trabalhando no campo. Com voz gélida,
Joguei um balde de água fria sobre sua superficial alegria. Os gastos mensais vocês decidirão, mas tudo precisa de um procedimento legal. Não podem simplesmente reclamar que são os pais de palavra. Esta mesma tarde levaremos Dante e vocês a um centro certificado para fazer um teste de DNA. Se o Estado emitir um certificado oficial que confirme seu parentesco, Dante disse que lhes transferirá 30 mil reais de uma vez como fundo de aposentadoria, se resultar que não são. Ante a palavra DNA, os dois saltaram como se tivessem tocado fogo. O ancião agitou as mãos freneticamente. Ah, não, não. Para que gastar dinheiro em provas, senhora? Tem a pulseira de madeira como prova irrefutável. Como íamos enganá-los? Somos. Não vão tirar sangue. Só vão esfregar um cotonete dentro da boca ou tomar um fio de cabelo. É muito rápido, continuou Dante. Ao se dar conta do pânico anormal de quem afirmava ter lhe dado a vida, o olhar de meu filho escureceu de forma temível. Se realmente são meus pais, por que se negam a fazer o teste? A anciã suava mares e trocou olhares de socorro com o ancião. Tá bom, então vamos comprovar. Mas meu marido baixou a pressão agora, então iremos na semana que vem. Nada de semana que vem, iremos agora mesmo. Plantei-me firmemente frente à porta do salão, bloqueando-lhes a saída. 3 dias depois, no salão de nossa casa, Dante jogou a folha de resultados do teste de DNA na cara do casal de anciãos. Dante, que sempre mantinha a compostura, não pôde conter sua fúria. Seu peito subia e descia agitadamente. Incompatibilidade de parentesco. Como pensam explicar isto? Quem lhes ordenou fazer algo tão desprezível? Ante o uivo furioso de Dante, os dois estafadores se sobressaltaram. A anciã deixou-se cair no chão pálida e o ancião se ajoelhou tremendo, desculpando-se desesperadamente com Dante e comigo. Dom Dante, Dona Rafaela, por favor, não nos entreguem à polícia. Somos atores de terceira em uma companhia de teatro. E como os agiotas nos perseguiam, a ganância nos cegou. Uma mulher se apresentou, nos jogou um cheque de 6 mil reais e nos deu um roteiro. Obrigou-nos a memorizar a história da pulseira de madeira. Ordenou que nos fizéssemos passar por uns pais pobres e ignorantes para fazer Dante sentir vergonha que calasse até os ossos e afundá-lo psicologicamente. Quem é essa mulher? Que aspecto tinha? Gritei agarrando a camisa do ancião trêmulo. Teria uns 45 anos. Usava uma bolsa de marca e muita maquiagem. Dante e eu nos olhamos e imediatamente um calafrio percorreu nossas costas. Era Bianca Dourado. Bianca. Embora sua empresa houvesse falido e seu amante estivesse na prisão, aquela mulher venenosa não se dava por vencida e tentava afundar a alma de Dante na lama com suas sujas e teatrais lágrimas. Mas como Bianca podia saber com tanto detalhe o segredo da pulseira de madeira que estava escondida naquele apartamento periférico? Por acaso todo o plano havia sido desenhado por ela desde o princípio? Senti um aperto no coração. O segredo do nascimento de Dante não era um simples abandono por pobreza. Atrás daquela pulseira de madeira seguramente se ocultava uma diabólica e aterradora conspiração contra um recém-nascido. Um mês depois do incidente com o casal de estafadores, quando parecia que a tempestade havia passado, recebemos uma chamada urgente do hospital. A paciente Bianca Dourado se encontra em estado crítico. Grita como louca dizendo que tem que deixar sua última vontade a Rafaela Lombardi e a Dante antes de morrer. Foi a voz seca da enfermeira. Quando Dante e eu entramos no lúgubre quarto do hospital, onde o cheiro de desinfetante penetrava no nariz, a cena que vimos nos deixou sem fôlego. Já não restava rastro da dona do centro de estética que se pavoneava com vestidos de marca e batom vermelho. Só havia um monte de pele e ossos jogados sobre os lençóis brancos. Havia sido brutalmente espancada por capangas contratados por Armando como vingança. Tinha o rosto e os membros roxos, o peito vendado pelas costelas quebradas e respirava com grande dificuldade. Ao ouvir nossos passos, Bianca levantou as pálpebras inchadas. Ao me ver, esboçou um sorriso macabro entre seus lábios rachados. Vocês vieram, Rafaela, a vencedora final. Sangue com espuma vermelha brotou da comissura de seus lábios. Fiquei ao pé da cama com os braços cruzados e atitude gélida, com Dante ao meu lado. Para que nos chamou? Nossa história terminou nos tribunais. Por que você está neste estado? Bianca riu debilmente, provocando um som de fleuma na garganta. Que por que estou assim?
Por culpa do grande Armando, aquele desgraçado que ficou sem um centavo na prisão, guardava rancor. Contratou uns capangas e me deixou o corpo destruído. Dizia que eu havia arruinado sua vida. Mas, o que me diz, Rafaela? Eu também vou morrer de forma miserável igual a ele. Esse é o preço que vocês têm que pagar, você e esse homem, pelos pecados que cometeram, disse Dante, olhando-a com frieza e sem um pingo de emoção enquanto ela agonizava. O mal se destrói a si mesmo. Se a lei não os julga, o karma se encarrega. Bianca fulminou Dante com o olhar. Foi um lampejo de extrema maldade, como uma serpente venenosa, erguendo a cabeça para dar sua última mordida antes de morrer. Ora, como você ficou arrogante, senhor doutor chegado dos Estados Unidos. Não se faça de esperto por ter descoberto a estafa daqueles atores de terceira. Cuspiu cada palavra enquanto se asfixiava. Sim, e eu os contratei. Paguei para que fizessem aquela atuação asquerosa. Queria que vivesse toda a sua vida encolhido como um verme, coberto pela dor de acreditar que seus pais o jogaram na rua por dinheiro. Uma pena que Rafaela, aquela zorra astuta, tenha percebido. Apertei os punhos com força, aguentando a raiva. Você vai morrer logo. Por que continua se aferrando a essa maldade até o final? Por que fez isso a um bebê inocente? Inocente. Bianca cuspiu maldições enquanto chorava lágrimas de sangue. Por culpa deste menino vivi tremendo de medo durante 25 anos dia e noite. Meu verdadeiro filho morreu na fria incubadora, apodrecendo, enquanto este moleque vivia como um príncipe na casa de outro. Você acha que ganhou, não é, Rafaela? Vocês acham que Dante é um pobre órfão abandonado na porta de um orfanato em Campos do Jordão? Dante se sobressaltou e, de forma inconsciente, apertou com força a pulseira de madeira que carregava no bolso. Do que você está falando? Sua mãe nos disse claramente. Bianca abriu muito a boca e soltou uma risada espantosa, cuspindo sangue fresco sobre o lençol. Minha mãe é uma velha idiota. A ela também enganei durante 25 anos. Nunca estive nem perto de nenhum orfanato em Campos do Jordão. Foi uma história que inventei para tapar a boca da minha mãe. Meu coração batia a 1000 por hora e a temperatura do quarto pareceu cair abaixo de 0. Dante deu um passo à frente e agarrou com força a grade metálica da cama que não parava de tremer. Então, quem sou? De onde você tirou esta pulseira? Responda, Bianca. Saboreando o terror que começava a aparecer nos olhos de Dante, ofegou e, com expressão de êxtase, confessou a verdade daquela noite de pesadelo de há 25 anos. A noite de 18 de dezembro, meu filho prematuro morreu do coração poucas horas depois. Me assustei. Sabia que Armando me abandonaria imediatamente se não tivesse um filho. Assim, de madrugada, escapei do meu quarto e vaguei como um fantasma pelos corredores da clínica de maternidade até que passei pela melhor sala VIP de partos de todo São Paulo. A voz de Bianca se apagava, mas a loucura que continha arrepiava os pelos. Essa sala VIP era um caos. Os médicos corriam de um lado para o outro, presas do pânico. Olhei pela fresta da porta e vi uma parturiente jovem e bela sofrendo uma hemorragia massiva logo após dar à luz, tingindo os lençóis de vermelho enquanto exalava seu último suspiro. E ao seu lado, numa cálida incubadora, estava você, Dante. Chorava a pleno pulmão, usando no pulso esta pulseira de madeira. Enquanto os médicos e enfermeiras estavam distraídos tentando reanimar sua mãe, me infiltrei, peguei você rapidamente, escondi sob meu casaco e fugi em meio à chuva. Mente! Dante recuou agarrando a cabeça com ambas as mãos e gritando. Você está me dizendo que me roubou do lado de minha mãe que acabava de morrer? Você é um monstro? Sim, sou um demônio. Bianca esboçou um sorriso macabro e ensanguentado. Você não foi abandonado nem é filho de mendigos. Você é um artigo roubado. Roubei você em meio ao inferno que se desatou quando sua verdadeira mãe morreu. E depois o dei àquele imbecil do Armando para enganá-lo, dizendo que era dele. E consegui que Rafaela limpasse suas fraldas de graça durante 25 anos. Senti que todo o meu corpo paralisava pela fúria e a comoção. Era uma verdade tão espantosa que me impedia de respirar. Sequestrar um bebê que acabava de nascer, que estava chorando após perder a mãe, para usá-lo como instrumento de sua aventura amorosa. Sabe por que contratei aqueles atores baratos para fingirem ser seus pais? Bianca soltou suas últimas maldições com o fôlego que lhe restava, porque queria que vivesse com complexo de inferioridade toda a sua vida. Porque eu sei muito bem,
Essa pulseira de madeira de ipê tão bem talhada, aquela exclusiva sala VIP. Está claríssimo que a família em que você nasceu é imensamente rica ou de uma linhagem muito prestigiosa. Suas raízes devem ser muito nobres, mas nunca jamais encontrará sua verdadeira família. Embora eu vá para o inferno, observarei vocês de lá com os olhos bem abertos para ver como apodrecem nesta cruel verdade. Os olhos de Bianca se reviraram. O bip do monitor cardíaco se transformou num bip longo e agudo. A linha vermelha ficou plana e seu braço caiu inerte ao lado da cama. O demônio havia morrido e descido ao inferno, mas havia nos deixado a meu filho e a mim um pesadelo insuportável. Olhei para Dante. Deixou-se cair no chão de azulejos frios, cobrindo o rosto com suas grandes mãos, enquanto seus ombros tremiam. Chorava em silêncio, mas podia sentir como o mundo de meu filho, que normalmente era tão inquebrantável como uma rocha, se fazia em pedaços. Dante não havia sido abandonado, havia sido roubado. Sua verdadeira mãe havia perdido a vida na sala de parto e durante os últimos 25 anos, sua verdadeira família seguramente havia revirado céu e terra, derramando lágrimas de sangue para encontrá-lo. Ajoelhei-me no chão, me lancei sobre o peito de meu filho, já transformado num homem, e o abracei com todas as minhas forças. Minhas lágrimas molharam sua camisa. Dante, não tenha medo. Mamãe está aqui. Embora o céu se parta em dois, juro que mamãe encontrará sua verdadeira família. Eu te prometo. A morte de Bianca e sua espantosa última vontade desataram o cruel nó, mas ao mesmo tempo deram a largada para uma corrida contra o relógio cheia de angústia. Dante pediu um mês de licença em seu instituto de pesquisa nos Estados Unidos e, junto com o advogado Ferreira, passaram dia e noite revisando os arquivos policiais de casos sem resolver de há 25 anos. Uma noite chuvosa, o advogado Ferreira bateu na porta de nossa casa com insistência. Sem nem sequer tirar o impermeável encharcado, tirou da maleta um maço de documentos desbotados e os jogou sobre a mesa. Encontrei, Dante. Finalmente encontramos sua verdadeira família. A voz de Ferreira tremia de pura emoção. A Dante quase caiu o copo que tinha na mão. Correu para os documentos com o olhar cravado neles. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir, enquanto saía apressadamente da cozinha. Quem são? De verdade foi numa sala VIP? Como disse Bianca? Perguntei atropeladamente. O advogado Ferreira aproximou uma cadeira, sentou-se e folheou o relatório policial de há 25 anos, enquanto recuperava o fôlego. Era tal e como disse Bianca. No dia 18 de dezembro daquele ano, uma paciente ingressou de urgência na sala VIP de um dos melhores hospitais de São Paulo. Chamava-se Inês e sofria um estado de choque e fraqueza extrema. Inês era a nora de seu Fernando Albuquerque, um magnata que foi ministro e presidente de uma grande corporação, e de Dona Caetana, catedrática de universidade. Tragicamente, o marido de Inês e único filho de seu Fernando, Mateus, havia morrido no ato num espantoso acidente de trânsito justo uma semana antes de Inês sair de conta. Ante essa frase, Dante fechou os olhos com força e apertou o respaldo da cadeira até quase quebrar. O choque de perder seu amado esposo havia acabado com a vida daquela grávida prestes a dar à luz. Então, o que é a pulseira que eu usava no pulso? Perguntou Dante com voz rouca. O advogado Ferreira apontou uma fotografia. Era um objeto pessoal que Mateus havia estado talhando à mão em madeira de ipê para você antes de nascer. Na noite em que você nasceu, seu Fernando esperava impaciente fora da sala de cirurgia. De madrugada, quando a enfermeira lhe disse que o menino havia nascido são e salvo, ele mesmo talhou o número 1812303 com uma faca chorando de emoção e pediu à enfermeira que a colocasse em seu pulso, rezando por seu bem-estar. O advogado Ferreira esfregou o rosto e baixou a voz. Mas justo depois que você nasceu, Inês sofreu uma hemorragia massiva repentina. Toda a equipe médica entrou em pânico, tentaram reanimá-la e correram para buscar bolsas de sangue. Naqueles 15 minutos de caos, debatendo-se entre a vida e a morte, ninguém prestou atenção à incubadora no canto, e Bianca aproveitou para levar. Inês finalmente morreu, sem ter podido ver o rosto de seu filho. Quando seu Fernando e sua esposa entraram no quarto, você havia desaparecido como fumaça, durante 25 anos. Com a ajuda da polícia e gastando toda a sua fortuna,
Essa família buscou por todo o Brasil, mas foi em vão. Bianca o havia substituído perfeitamente, fazendo-o passar por uma criança normal de classe média. O salão ficou sumido num silêncio sepulcral. Dante afundou o rosto entre as mãos apoiadas na mesa e seus largos ombros começaram a tremer. O choro contido de meu filho, que sempre se mostrava forte, inundou o recinto. Naquele preciso momento ouviu-se o chiado de freios desde o exterior da casa. O advogado Ferreira se pôs de pé de um salto. Esta tarde liguei para a casa dos Albuquerque. Parece que já chegaram. A porta principal se abriu e entrou um ancião de cabelo grisalho e semblante severo, embora encurvado pelo peso dos anos, apoiando-se numa bengala. A seu lado estava uma mulher de uns 70 anos, vestida com um elegante casaco de veludo negro. Tinha o rosto demacrado e os olhos inchados e se mantinha em pé graças à ajuda dos que a rodeavam. Eram seu Fernando Albuquerque e Dona Cayetana. Dona Cayetana mal cruzou o umbral. Fixou seu olhar em Dante, que permanecia de pé no centro do salão. Deixou cair no chão a cara-bolsa de marca que carregava e se aproximou aos tropeços. Meu Deus, esses olhos, essa testa é idêntica à do nosso Mateus. Mateus voltou à vida. Soluçou Dona Cayetana, estendendo suas mãos enrugadas para acariciar o rosto de Dante. Meu menino, meu neto, você é realmente meu neto? Seu Fernando também pareceu esquecer a severidade de seu rosto e deixou escapar lágrimas como chuva. Buscou no bolso interior com mãos trêmulas e tirou uma velha caixa de veludo vermelho. Dentro da caixa havia a outra metade da madeira de ipê e um esboço manchado de tinta do desenho da pulseira. Dante, com as mãos trêmulas, tirou do bolso a pulseira que havia guardado durante 25 anos e a colocou junto à peça de madeira da caixa. A seção cortada com faca naquela brilhante madeira vermelha encaixou perfeitamente, como se fosse uma única vida que havia sido partida em duas. 1812303. O número era nítido, como uma cicatriz do tempo que jamais poderia ser apagada. Meu neto, o sangue de nossa família estava aqui, gritou seu Fernando abraçando Dante. O lamento deste homem poderoso que um dia dominou a política e os negócios não era mais que a dor dilacerante de um avô que havia vagado na escuridão buscando seu linhagem perdido. Dona Cayetana se aferrou ao braço de Dante e soluçou a ponto de desmaiar, chamando seu filho e sua nora falecidos. Dante também abraçou seus dois avós com seus fortes braços. Lágrimas cálidas caíram sobre o cabelo branco dos anciãos. Avô, avó, sinto muito los feito esperar tanto. A voz afogada de Dante ressoou no quarto. Eu me retirei a um canto da escada e tapei a boca com ambas as mãos para sufocar meus soluços. Ao ver os três abraçados e chorando, senti o coração inundado de uma estranha mistura de imensa felicidade e melancolia. Meu filho, a quem havia criado entregando minha vida desde que era um bebê, finalmente havia encontrado suas verdadeiras raízes. Dante já não era uma criança abandonada nem a ferramenta de ninguém, uma família prestigiosa e laços de sangue mais importantes que a própria vida o protegeriam. Enquanto estava sumida nesses pensamentos, Dona Cayetana se separou do peito de Dante e se virou para mim. Ante o assombro de todos, a anciã de 70 anos se aproximou aos tropeços e se prostrou no chão de mármore aos meus pés. Senhora, por favor, não faça isto. Levante-se. Oh, Deus me castigará. Assustei-me e corri para tentar levantar, lá dos braços com todas as minhas forças. Dante e seu Fernando também se aproximaram surpreendidos, mas Dona Cayetana não levantou a cabeça. Juntou as mãos, olhou-me com o rosto banhado em lágrimas e falou com voz quebrada. Rafaela, por favor, aceite o agradecimento desta anciã mãe. Durante 25 anos, quando aquela mulher endemoniada tentou abusar de meu neto, você sacrificou sua juventude e seu sangue, dedicando-se de corpo e alma para criar o único herdeiro de nosso Mateus, transformando-o num homem íntegro e admirável. Se não fosse por você, meu neto teria morrido de frio naquela rua. Você não é uma estranha, é a salvadora de nossa família. Devemos-lhe a vida. Seu Fernando também se inclinou numa profunda reverência ante mim e disse com voz afogada: minha esposa tem razão. Esta dívida, imensa como o céu, não poderíamos pagar nem embora entregássemos toda a nossa fortuna. Sem poder articular palavra, deixei-me cair de joelhos no chão e abracei os delgados ombros de Dona Cayetana, chorando aos mares.
Senhora, eu rogo que se levante. Dante é meu filho, é minha vida. É natural que uma mãe proteja seu filho. Agora que Dante encontrou seus avós, poderei morrer em paz. Dante se ajoelhou ao meu lado e nos abraçou aos três ao mesmo tempo. O pequeno e velho salão se encheu de lágrimas de reencontro e amor eterno que compensavam o tempo perdido. No entanto, quando parecia que a felicidade finalmente estava completa, outra onda ameaçava se aproximar, provocada por familiares gananciosos que cobiçavam a fortuna multimilionária que Dante estava prestes a herdar. Uma semana depois de ter encontrado sua família, seu Fernando nos convidou à sua grande fazenda familiar no interior de São Paulo, um imponente casarão tradicional para realizar a cerimônia formal de apresentação e adicionar seu nome ao testamento e linhagem dos Albuquerque. Esta manhã pus uma desculpa e me arrumei com um modesto vestido elegante para ficar em casa. No entanto, Dante entrou no quarto, colocou um casaco sobre meus ombros e disse com firmeza: "Hoje é o dia mais importante da minha vida. Se você não estiver ao meu lado, que coloquem meu nome no registro familiar não significa nada para mim." O carro entrou lentamente no amplo pátio da espetacular fazenda familiar. Dezenas de parentes estavam reunidos, cochichando entre si. Mas assim que Dante e eu cruzamos a porta principal da casa senhorial, um homem de uns 50 anos vestido com um caro terno sob medida, cruzou os braços e nos fechou o passo. Era Felipe Albuquerque, o irmão menor de seu Fernando e tio-avô de Dante. Após a morte de Mateus há 25 anos, Felipe estava convencido de que seu próprio filho seria o único herdeiro da enorme fortuna e propriedades dos Albuquerque. O súbito aparecimento de Dante caído do céu era como uma espinha cravada em sua garganta. Felipe me olhou de cima a baixo com evidente desprezo e esboçou um sorriso zombeteiro. "Então você é essa tal Rafaela Lombardi. Ouvi falar muito de você. Fez um grande trabalho fazendo de babá para nosso Dante. Vou te fazer uma transferência de R$ 30.000 para sua conta hoje mesmo, considerando seu trabalho como ama de leite durante estes 25 anos. Não é uma má cifra, não é verdade? Pegue o dinheiro e espere-nos no carro ou volte para São Paulo. Agora vamos ter uma reunião formal com os advogados para incluir Dante no fideicomisso da família, e que uma intrusa como você esteja aqui plantada é uma falta de respeito." Fiquei gelada. Ver aquele cheque ondulando ante meus olhos e ouvir a palavra intrusa rasgou meu coração. Embora agora fosse a diretora de uma empresa, aos olhos daqueles que mediam o valor das pessoas com dinheiro, eu só era uma caçadora de fortunas indesejável que vinha tirar dinheiro de Dante. Senti que as lágrimas se aglomeravam em meus olhos. Dei um passo atrás para não causar problemas a Dante. Mas antes que pudesse dar outro passo, Dante estendeu o braço e de um tapa jogou o cheque que Felipe segurava. O papel caiu miseravelmente sobre o chão de terra. Dante entrelaçou fortemente seus dedos com os meus e me atraiu para si com determinação. "Felipe, recolha esse dinheiro sujo agora mesmo", ressoou a voz de Dante num tom grave e ameaçador, e seus olhos relampejaram cravando-se em seu tio-avô. "Esta mulher é minha mãe. É a pessoa que sacrificou sua vida e sua juventude para me salvar. Minha mãe não é nenhuma empregada comprada com dinheiro e certamente não é nenhuma intrusa na minha vida." Felipe empalideceu e avermelhou por turnos e apontou o dedo indignado. "Como você se atreve, insolente? Por acaso sabe a imensa fortuna e poder que tem esta família? Poderia tolerar que você tenha se infiltrado para tirar o lugar do meu filho, mas há regras nesta casa. Se quer entrar no conselho de administração do Grupo Albuquerque e acessar o fideicomisso familiar, tem que assinar agora mesmo um documento renunciando a qualquer vínculo com essa mulher e adotar o sobrenome Albuquerque. Do contrário, meus advogados impugnarão sua identidade e congelarão as contas durante anos. Você acha que vamos permitir que uma plebeia qualquer da rua venha se dando de mãe para se aproveitar de nossa riqueza?" O imenso pátio ficou sumido num silêncio total no qual nem sequer se ouvia o som de uma mosca. Agarrei a manga da jaqueta de Dante com mãos trêmulas e lhe sussurrei com lágrimas nos olhos: "Dante, seja sensato e faça caso aos mais velhos. Mamãe não precisa estar no registro familiar nem nenhuma honra. Basta me ver que você é feliz. Te esperarei fora. Fique ao meu lado, mamãe." Dante me cortou de raiz e apertou minha mão ainda mais forte. Aquele calor inquebrantável queimou de golpe qualquer complexo de inferioridade em meu interior.
Dante levantou a cabeça no meio do pátio da grande fazenda e declarou com voz troante: Felipe, escute-me bem. Aos seus olhos, uns quantos títulos de propriedade e as ações de uma empresa podem parecer algo grandioso, mas você acha que com seu dinheiro sujo pode comprar o amor de minha mãe, Rafaela Lombardi, que me protegeu com lágrimas de sangue? Quando fui estudar fora, ela vendeu sua roupa, suas joias e deixou de comer para me manter. Por acaso você achava que eu ia vender minha mãe hoje por uns quantos milhões de reais? Meu filho gritou com firmeza, com os olhos limpos de qualquer cobiça. Se o preço para cruzar a porta dessa capela é abandonar a mãe que me criou, então pode ficar com toda essa fortuna para seu filho. Eu viverei como Dante Lombardi Albuquerque o resto da minha vida. Jamais renunciarei ao sobrenome de minha mãe. Dito isto, Dante deu meia volta sem hesitar, puxou minha mão e se dispôs a sair pela porta. Este desgraçado se deixou lavar o cérebro por essa cadela. Hoje, como o mais velho desta família, vou te dar uma boa lição. Felipe amaldiçoou levantando o braço para dar uma bofetada em Dante. Um agudo som cortou o ar do pátio, mas quem recebeu a bofetada não foi Dante. Ele continuava me protegendo firmemente. Quem recebeu o golpe e quase caiu no chão foi precisamente Felipe. De trás da multidão, seu Fernando Albuquerque se aproximou a grandes passadas, vermelho de ira e apoiando-se em sua bengala. Irmão, você me bateu, balbuciou Felipe, cobrindo a bochecha vermelha e dolorida. Não só te bati, como vou deserdar-lo da minha terça parte de livre disposição e expulsar-lo da junta diretiva hoje mesmo, bramou seu Fernando batendo o chão com sua bengala. Como você se atreve a usar o dinheiro para insultar meu próprio sangue? Por acaso a ganância te cegou tentando separar uma mãe e um filho, cujo amor é mais profundo que o mar? Seu Fernando empurrou friamente seu irmão. O ancião, que um dia controlou o país, não pôde conter as lágrimas e se aproximou para apertar nossas mãos a Dante e a mim com força. Dante tem toda a razão do mundo, e tudo o que Rafaela fez foi impecável, declarou seu Fernando levantando a voz frente a todos os familiares reunidos. Sem o nobre sacrifício da senhora Rafaela Lombardi, o sangue de nossa família teria se extinguido naquela fria noite de inverno de há 25 anos. Ela não é uma intrusa, é a salvadora desta casa, minha filha, nossa heroína. A partir de agora, se alguém nesta família se atrever a faltar-lhe o respeito a Rafaela, apagarei seu nome do meu testamento com minhas próprias mãos. Dona Cayetana se aproximou correndo, me abraçou e soluçou. Rafaela, perdoe-me. Meu cunhado foi um idiota. De verdade, sinto muito. Faremos o que Dante disser. Ele manterá o sobrenome Lombardi e nos considerará como seus avós. Nossa família simplesmente se fez maior. Ninguém poderá nos separar. Ao ver as sinceras lágrimas dos dois anciãos e o forte olhar de meu filho, que me protegia com suas largas costas, senti que meu coração explodia de emoção. O preço que paguei durante 25 anos com minha juventude e minhas lágrimas finalmente havia dado o fruto mais belo e brilhante. Diante da infidelidade e das mentiras do meu ex-marido e da tentação de uma imensa fortuna, nosso amor maternal brilhava como ouro puro e jamais se romperia. Após o encarniçado enfrentamento no pátio do casarão, a ganância dos familiares foi esmagada por completo graças à firme ordem de seu Fernando. A cerimônia na capela se realizou num ambiente solene e cálido. Em lugar de ficar relegada fora, fui guiada pelas cálidas mãos de Dona Cayetana e me situei na primeira fila junto aos membros mais velhos da família. Dante se ajoelhou frente ao altar. Após fazer 3 profundas reverências, levantou a cabeça e olhou fixamente seu Fernando, que segurava os documentos do testamento. Avô, soou clara a voz de Dante. Sei muito bem que por minhas veias corre o sangue de meu pai Mateus e minha mãe Inês. Honrarei minhas raízes eternamente e estarei orgulhoso delas. Mas antes de chegar a estar aqui hoje, minha mãe, Rafaela Lombardi, teve que sacrificar sua juventude e suportar todo tipo de humilhações e traições. Levo gravada nos ossos a gratidão a quem me deu a vida, mas dedicarei o resto de minha existência a devolver o favor a quem me criou. Seu Fernando acariciou o queixo com os olhos cheios de lágrimas. Se essa é sua vontade, faça o que considerar correto. Dante juntou as mãos e disse com um olhar inquebrantável: Avô, avó, peço permissão para usar o nome de Dante Lombardi Albuquerque. Como homenagem para toda a vida à mãe que me salvou da morte,
Quero levar seu sobrenome para sempre. As palavras de Dante deixaram o salão num silêncio absoluto. Que o herdeiro de uma família poderosa não adotasse seu sobrenome era algo inaudito. No entanto, seu Fernando assentiu sem duvidar. Secou as lágrimas das rugas de seus olhos e sorriu com afeto. Eu te concedo. Se viver uma vida justa e nobre, use o sobrenome que usar. Não deixará de ser meu orgulhoso sangue. Eu mesmo me encarregarei de que assine os documentos de herança. De pé junto a uma coluna, tapei a boca com ambas as mãos para conter os soluços de felicidade. Uns meses mais tarde se completaram todos os trâmites legais. Dante, após herdar oficialmente a gigantesca fortuna de sua família biológica, não comprou carros de luxo nem desperdiçou o dinheiro. Em vez disso, apresentou-se na mesa do jantar com um grosso maço de documentos e os deixou à minha frente. Mamãe, olhe isto. Acabei de terminar todos os trâmites para estabelecer uma fundação beneficente, disse com um sorriso tímido, folheando os documentos selados. Uma fundação beneficente. Com quanto capital você a criou? Franzi o senho com curiosidade. Tirei 2 milhões de reais dos dividendos que recebi e de minhas economias e o coloquei como capital inicial. O nome é Fundação Rafaela e Dante Lombardi. Este dinheiro será usado para financiar completamente as cirurgias de crianças com doenças raras e para resgatar de emergência mães solteiras e mulheres grávidas em situações de risco. Não quero que neste mundo volte a haver outra criança que deva vagar pelas frias ruas de inverno porque foi roubada ou abandonada, como me aconteceu há 25 anos. 2 milhões de reais era uma quantia assombrosa, mas meu filho havia decidido investi-la no lugar mais real e cálido possível para exercer uma influência positiva sem se deixar levar pela vaidade de ser o herdeiro de uma família poderosa. Assenti com orgulho. Meu filho sempre soube qual era seu lugar, demonstrando ser um verdadeiro homem que usa o dinheiro para o bem. Encontrado com a luz cálida que enchia nosso lar atrás das frias grades da cela de isolamento, o dia em que os jornais informaram em grande sobre a fundação que Dante havia criado, um guarda deixou um jornal em sua cela ao confirmar que a criança que acreditava um órfão era na realidade o herdeiro legítimo de uma das famílias mais poderosas do país. E ao ler na primeira página o nome do presidente Dante Lombardi, Armando sofreu um derrame cerebral naquela mesma noite. Quando o bondoso senhor Monteiro foi visitar, Armando estava sentado numa cadeira de rodas com meio corpo paralisado. Seu rosto estava torcido e babava sobre seu uniforme de presidiário, oferecendo uma imagem lamentável. Embora não pudesse vocalizar bem, o senhor Monteiro pôde ouvir claramente as palavras que balbuciava desde seu próprio inferno de arrependimento. Dante, Rafaela, eu errei. Eu havia perdido tudo. Era a justiça divina. O castigo mais terrível que recebeu não foram as grades da prisão, mas ter que viver o resto de sua vida sendo devorado pelo arrependimento, a vergonha e uma solidão absoluta. Uma vez passada a tempestade, só restou em nosso lar a mais apazível e serena cotidianidade. Depois que a brisa outonal refrescou São Paulo, o brilhante sol banhava as ruas do bairro da Liberdade. Em lugar de dirigir um carro de luxo, o doutor Dante Lombardi arrancava uma velha e gasta Vespa. Era exatamente a mesma moto na qual eu costumava levá-lo à creche. Dante colocou o velho capacete na minha cabeça com cuidado, o abotoou bem e me dedicou um sorriso imenso. Suba, mamãe. Seu filho vai te convidar ao melhor prato de feijoada neste bairro. Quando terminarmos, daremos um passeio de moto aproveitando as vistas para o centro. Soltei uma gargalhada e subi nas costas de meu filho, acariciando seu cabelo alvoroçado pelo vento outonal. Suas costas largas e firmes como um oceano me protegiam do vento. Estendi os braços, abracei sua cintura com força e me apoiei suavemente em seu ombro cálido. A velha motocicleta avançou pelas ruidosas ruas de São Paulo fazendo seu característico som, mas em meio a todo aquele bulício, em meus ouvidos só ressoava pacificamente o batimento do coração de meu filho, que cortava o vento frente a mim. Não compartilhávamos nem uma única gota de sangue, mas estávamos unidos por um amor maternal infinito e um respeito filial maior que qualquer teste de DNA do mundo. Após superar inumeráveis provas e dores, a canção de nosso amor finalmente ressoava convertida na harmonia mais bela e perfeita do mundo. Até aqui chega a história de hoje. Muito obrigada a todos que nos escutaram até o final.